Vamos tentar imaginar por um momento a mensagem literária mais expansiva, grandiosa e cósmica já registrada na história humana. Uhum. Estamos falando de um cenário com bestas emergindo do mar, cidades feitas de ouro puro. Cavaleiros apocalípticos. Exato, cavaleiros apocalípticos e tipo o próprio tecido do universo sendo rasgado. É uma obra de proporções realmente épicas. Sim, gigantesca. E, no entanto, a gente precisa se perguntar quem é que está escrevendo tudo isso. Porque não é um imperador num palácio de mármore. Definitivamente não. É um homem idoso, um homem completamente isolado, jogado numa pequena ilha vulcânica totalmente estéril no meio do nada. É um contraste absurdo, né? Totalmente. Como é que essa equação fecha? Bom, boas-vindas a quem está ouvindo a mais este nosso mergulho aprofundado. Olá a todos. Hoje a nossa missão é justamente desvendar esse paradoxo, analisando um material que é, olha, riquíssimo. O título é Um Estudo Teológico e Bíblico de Apocalipse 1, versos 9 ao 11, na perspectiva teofanista. E o texto foi escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. Isso. E o que torna essa análise da fonte tão instigante é que não estamos diante de uma simples leitura devocional rápida, sabe? O material propõe um estudo exegético bem profundo. Ele cruza a brutalidade política do Império Romano do primeiro século com as raízes semânticas do grego antigo. E tudo amarrado por uma lente teológica muito específica. Exatamente. Uma lente que o autor chama de perspectiva triofanista. É uma abordagem que, muda fundamentalmente a forma como a gente lê as entrelinhas do texto original. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque, antes de avançarmos, eu acho crucial explicarmos o que é exatamente essa tal de perspectiva triofanista. Ah, sim, com certeza. Porque eu confesso que quando eu bati o olho no título, eu precisei parar um segundo para processar. Pelo que entendi lendo o documento, não é apenas a visão trinitária clássica, que a maioria de quem está ouvindo já deve conhecer. É uma interpretação teológica que foca muito intensamente na ideia de Deus como o Espírito Eterno Criador, e que esse Espírito se manifesta, ou melhor, encarna no Filho. É isso mesmo? É isso mesmo. O estudo faz questão de pontuar essa dinâmica de uma forma muito rigorosa. E de maneira totalmente imparcial ao analisarmos a fonte aqui, sim, claro. A gente nota que o autor insere explicações diretas ao longo de todo o texto, justamente para garantir que o leitor não perca essa ótica específica. Ele faz umas marcações no texto, né? Exato. Por exemplo, sempre que ele se refere a Deus na análise, o autor adiciona a definição entre parênteses dizendo o Espírito Eterno Criador. Entendi. E quando fala de Jesus, ele insere o Espírito encarnado como Filho. Para não ter dúvida da premissa. Exatamente. A premissa central dessa lente é que não estamos vendo entidades separadas operando de forma independente. Mas sim o único Espírito Eterno agindo. Isso se revelando através da encarnação. E olha, entender essa convicção absoluta de quem escrevia é vital para nossa análise. Por quê? Porque, segundo o estudo, foi exatamente a fidelidade inegociável a essa identidade divina que levou o autor do Apocalipse ao exílio em primeiro lugar. Caramba! Certo. Porque vamos pensar na realidade física do autor, né? Se a lente teológica nos mostra um céu organizado e soberano, a realidade dele no chão era o completo oposto. Completamente caótica. E uma coisa que me pegou foi, se o Império Romano queria calar alguém naquela época, por que simplesmente não executavam o cara de uma vez? É o que a gente pensaria, né? Sim. Por que jogar João nessa ilha específica chamada Patmos? Porque, confesso que eu sempre imaginei Patmos como uma prisão de segurança máxima, sabe, com grades, correntes, guardas armados andando de um lado para o outro. Mas a realidade era mais sutil e, de certa forma, bem mais cruel. Mais cruel que uma prisão normal. Sim. O estudo detalha o contexto arqueológico de Patmos. Não era uma prisão com celas, porque a própria ilha inteira era a prisão. Nossa. Era um pedaço de rocha vulcânica, totalmente árida no mar Egeu e cercada por correntes marítimas super traiçoeiras. Ou seja, impossível nadar para fora de lá. Praticamente impossível. E o Império Romano utilizava esse tipo de local para uma punição muito técnica, uma punição jurídica que eles chamavam de relegatio. Relegatio. Eu vi isso no texto. Mas na prática, para o indivíduo ali no dia a dia, o que isso causava? Ele perdia a cidadania romana.
Então, essa é a grande sacada jurídica dos romanos. Na relegatio, o condenado não perdia formalmente a sua cidadania, Sério? nem as suas posses. É diferente da deportatio, que era outra pena onde rolava a perda total de direitos. Ah, tá. Entendi a diferença. O que acontecia na relegatio era um banimento geográfico e social absoluto. Era essencialmente uma morte social. Uma morte social. O Império estava dizendo, você tecnicamente ainda é um cidadão, você existe no nosso papel, mas nós vamos apagar a sua voz. Vamos apagar a sua rede de contatos. Exato. Colocando você no lugar mais inóspito e inacessível de todo mundo civilizado. É basicamente uma forma de tortura psicológica prolongada. Você vira um fantasma. É o cancelamento na sua forma mais literal e física. Bem isso. Você está vivo, mas para o resto do mundo você simplesmente deixou de existir. E tem uma coisa, o estudo usa uma palavra em grego para descrever essa situação que me chamou muita atenção. Qual delas? A palavra é thlipsis. Em muitas traduções que a gente pega por aí, a gente lê isso como tribulação. É a tradução mais comum. Só que o autor do estudo vai fundo na raiz da palavra e mostra que não é só tipo um dia ruim ou uma dificuldade passageira. A tradução literal é pressão, esmagamento. Sim, é o sofrimento intenso que é causado por uma força externa totalmente irresistível. Quando eu li essa definição de esmagamento no material, a imagem que me veio à cabeça não foi de um sofrimento abstrato, sabe? O que você imaginou? Veio a imagem de uma prensa hidráulica. Ou, para sermos mais fiéis à tecnologia da época, uma daquelas prensas gigantescas de pedra, daquelas usadas em moinhos de azeite antigos. Nossa, sim. Imagina o peso absurdo daquela roda de pedra esmagando as azeitonas devagar. A analogia do moinho de azeite é perfeita para entender a exegese dessa palavra. O esmagamento é tanto físico quanto psicológico. E o que me fascina de verdade nessa imagem agrícola é o próprio propósito da prensa. Porque a pedra não esmaga a azeitona apenas por crueldade, né? Não. Não é só para destruí-la e pronto. A pressão extrema, o esmagamento violento, é tipo o único mecanismo capaz de extrair a essência. Sem a pedra gigante quebrando a casca e a polpa, você simplesmente não tem o azeite puro no final. E o que o estudo parece sugerir fortemente é que essa thlipsis, essa máquina de esmagar chamada Império Romano, Sim. em vez de destruir a mente de João, acabou revelando do que ele era feito. Extraiu a essência dele. O que é fascinante aqui, e a genialidade do texto ganha uma dimensão muito humana logo na sequência por causa disso. Por quê? Porque João não reage a esse esmagamento com arrogância. Guiada pela análise do nosso documento, a gente vê que o estudo destaca outra palavra grega importante. A palavra synkoinonos, Synkoinonos. que o autor traduz como coparticipante ou companheiro. Ah, sim, ele diz que é companheiro na tribulação. Mas por que essa palavra específica é tão vital nessa parte? Porque ela muda completamente a dinâmica de poder da narrativa. Pensa comigo. João está prestes a relatar visões que vão definir a teologia de milênios. Verdade. Ele poderia muito facilmente adotar uma postura de superioridade. Tipo, eu sou o grande profeta iluminado, eu falo com o Espírito Eterno, então escutem-me. Seria a reação mais esperada de um líder místico. Mas ele faz o exato oposto. Ele se nivela por baixo. Ele diz, eu sou João, vosso irmão, eu sou coparticipante no esmagamento. Caramba! Ele reconhece ali que a comunidade para a qual ele está escrevendo também está debaixo daquela mesma roda de pedra do império. Não existe hierarquia na dor, sabe? A dor é a argamassa que une todo mundo. Isso é muito forte. É ele dizendo na cara deles, olha, eu sinto o peso da máquina romana no meu pescoço tanto quanto vocês estão sentindo aí. Exatamente. Mas aí a gente chega num ponto de virada. Porque se o corpo físico de João está irremediavelmente preso nessa rocha vulcânica, a narrativa precisa encontrar uma rota de fuga. Se Roma bloqueou todas as saídas físicas, a única liberdade possível que sobrou é interna. A mente. E o documento explora exatamente essa virada quando analisa o estado mental de João no versículo 10. O texto diz que ele estava no espírito. O termo original grego, que é analisado pela fonte, é egenomen em pneumati.
E o estudo argumenta com muita base que isso não é uma mera figura de linguagem só para dizer que ele estava rezando ou pensando em coisas boas num domingo. Não é só um estado de contemplação tranquilo. Não. Descreve um estado profundo de êxtase, de inspiração total. Fisicamente, o mar Egeu continua ali bloqueando a fuga dele, as correntes da Relegatio continuam no mesmo lugar, Mas a mente voa. mas a consciência transcende a prisão de pedra. É o ápice da resistência humana, né? Quando o corpo é confinado, a mente acessa uma dimensão onde o carcereiro simplesmente não tem jurisdição nenhuma. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o gatilho para essa transcendência toda, de acordo com o estudo, não acontece num dia qualquer aleatório. Não mesmo. O texto especifica que foi no dia do Senhor. E eu confesso que aqui a minha mente explodiu um pouco lendo o material. É uma parte excelente. Porque a fonte traz uma discussão super avançada sobre o que isso significa na prática. João era judeu, certo? E estava exilado no mundo puramente pagão greco-romano. Uhum. E o documento defende a tese de que ele mantinha estritamente a observância do sábado e o controle rigoroso do calendário judaico na cabeça dele. Tudo dedica uma atenção muito especial a isso para ilustrar a resistência cultural. O argumento é que, embora o Dia do Senhor possa ter várias camadas de significado teológico hoje em dia, Claro. para um homem com a bagagem cultural específica de João naquele momento, significava preservar o ciclo de 7 dias do povo dele. Mas para quem está ouvindo a gente, pare e pense na logística mental disso. Como é que um homem idoso, jogado numa rocha deserta, sem ninguém ao redor para conversar, consegue saber que dia da semana é? É muito difícil. A gente sabe que prisioneiros em solitárias hoje em dia perdem a noção do tempo em questão de, sei lá, dias. A mente começa a derreter rápido. Uhum. Ele não tinha um relógio de pulso, ele não escutava os sinos da cidade batendo, não via o comércio abrir de manhã ou fechar à noite. E olha, o buraco é ainda mais embaixo se a gente considerar a estrutura social da época. Como assim? O mundo romano não operava num ciclo de 7 dias como a gente faz hoje. Não. Não. Eles tinham o chamado ciclo nundinal, que era um ciclo de 8 dias, baseado inteiramente nos dias de mercado romano. Caramba, 8 dias? Então, pensa bem, todo o maquinário da civilização ao redor dele, os navios que ele via passando de longe, os guardas que talvez passassem para supervisionar a ilha de vez em quando. Eles viviam num tempo completamente diferente. Exatamente. Em outro ritmo. Nossa, é uma dissonância cognitiva brutal. O Império Romano, então, não controlava apenas a terra, a política e a economia. Eles se viam como os donos do próprio tempo. Sim, o imperador literalmente dizia: este mês tem o meu nome. Hoje é o grande festival de Júpiter. E aí você tem o João, ao acordar, sozinho em uma ilha deserta, e dizer para si mesmo, indo contra todas as evidências visuais e sociais ao redor dele: hoje é o 7º dia, o dia sagrado do meu Deus. É um ato enorme. João está cometendo, o maior ato de rebelião silenciosa possível. Com certeza. Ele está basicamente dizendo para Roma inteira: olha, vocês podem prender o meu corpo aqui nessa pedra, mas o meu relógio interno pertence a outra autoridade. É a manutenção ferrenha da própria identidade contra aquela aniquilação total que era promovida pela Relegatio que falamos antes. É a recusa em ser apagado. Ele se recusa a ser assimilado pela máquina. E é exatamente dentro dessa bolha de resistência temporal e psicológica que o evento sensorial descrito no versículo acontece. A visão. O estudo destaca que, nesse estado de êxtase, João ouve uma voz forte atrás dele. Uma voz que é descrita no texto como de trombeta. E aqui a gente precisa calibrar bem a nossa imaginação. Porque quando eu ouço a palavra trombeta hoje, a minha mente vai direto para um trompete de jazz, sabe? Sim, algo musical. Algo melódico, suave, ou quem sabe uma banda sinfônica tocando. Mas a fonte deixa muito claro que a referência histórica aqui é bélica, não é? Se conectarmos isso com um cenário maior, é totalmente bélica e de soberania absoluta. O autor do estudo faz um paralelo direto com textos do Antigo Testamento, tipo Joel, no capítulo 2. Uhum. A referência ali é o antigo shofar, ou então aquelas trombetas de prata militares. Porque no mundo antigo,
A trombeta não era um instrumento para entretenimento de fim de semana. Ela tinha uma função prática. Ela era basicamente o equivalente a uma sirene de ataque aéreo moderno. Nossa, Era um alarme ensurdecedor que cortava o barulho caótico de uma batalha. Ou então era um chamado inquestionável da autoridade suprema no meio de um acampamento gigante. Quando a trombeta tocava, meu amigo, todos paravam o que estavam fazendo e obedeciam na hora. o contraste é de arrepiar se a gente parar para visualizar. Uhum. Imagina a cena. Você tem esse silêncio absoluto e enlouquecedor de isolamento. O vento batendo, o barulho monótono das ondas quebrando nas pedras dia após dia. Durante meses ou até anos. Anos. E do nada, rasgando essa privação sensorial toda, soa a sirene de ataque aéreo do universo. O alarme mais urgente que uma mente humana consegue imaginar. E a voz que acompanha essa trombeta, ela não deixa margem para nenhuma dúvida sobre quem é que está no comando ali. O que ela diz? O estudo analisa o versículo seguinte, onde a voz declara em alto e bom som: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Abrangendo literalmente tudo que existe ali no meio. Exato. E eu achei muito interessante a conexão que o documento faz com o livro de Isaías, lá no capítulo 44, onde esse título específico de primeiro e último pertence exclusivamente a IHWH. E é sob a ótica trifonista do autor, essa é uma declaração hiperdireta do Espírito Eterno afirmando a sua totalidade absoluta sobre toda a história humana. É uma chamada de atenção cósmica. É uma afirmação de soberania. O Império Romano, lá em Roma, se achava eterno, inabalável. E a voz na ilha diz: Eu sou a verdadeira eternidade. Só que é aqui que a exegese do autor nos revela uma colisão de mundos que chega a ser irônica. Eu confesso que eu dei uma risada lendo essa parte do documento. Sobre a ordem que ele recebe? Isso, porque você tem o ser mais poderoso imaginável, fazendo a declaração mais grandiosa e cósmica possível. Eu sou o início e o fim da própria existência e eu sou o dono do espaço e do tempo. Uhum. E aí, no segundo seguinte, na mesma frase, ele vira um administrador de logística e manda, olha só, o que você está vendo, anota num livro de papel e manda pelo correio rapidinho para estas 7 cidades específicas aqui. Sim, é muito quebra de expectativa. É o cósmico esbarrando na burocracia humana do correio. Isso levanta uma questão importante, né? É um contraste drástico, sem a menor dúvida. Mas o estudo analisa a raiz da palavra grega que é usada para esse livro que foi solicitado. A palavra é biblion. Biblion. E o que significava na época? A explicação muda o tom dessa ironia para algo muito mais pragmático. Na antiguidade, biblion referia-se a um rolo de papiro, mas muitas vezes formatado especificamente para circular de maneira pública. Ah, então não era um caderninho de anotações. Não, a instrução ali não era para João escrever um diário íntimo para processar os traumas da ilha e depois esconder o pergaminho numa caverna escura. Entendi. A ordem era fabricar um documento oficial, algo publicável e autoritativo. O que, para nossa audiência que está acompanhando, levanta uma questão fascinante sobre a própria natureza do conhecimento e da revelação. Como assim? A revelação mais transcendental do universo não tem absolutamente nenhum valor prático se ela ficar presa na cabeça de um homem isolado numa ilha. Com certeza. Para que o cósmico tenha algum impacto real, ele precisa da tinta, do papiro físico, das sandálias gastas de um mensageiro e de uma rota de transporte que seja viável. A visão precisa aterrissar. Exato, a visão precisa pousar no chão sujo e poeirento da realidade diária. E essa rota de transporte que é mencionada não era aleatória, certo? Nem um pouco aleatória. O documento lista 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu me perguntei, lendo isso, por que não enviar a mensagem direto para Roma, o centro de tudo, ou para Jerusalém? Por que exatamente essas 7 cidades? Porque, estrategicamente falando, era uma verdadeira obra-prima de logística de comunicação. É mesmo? O material contextualiza o local dessas cidades na região da Ásia Menor, que pra gente hoje seria o território da Turquia, né? Uhum. Elas não foram escolhidas ali na lista apenas pela sua importância espiritual,
mas porque formavam um circuito geográfico absolutamente perfeito. Como eles se ligavam? Elas estavam todas conectadas por estradas romanas principais, formando praticamente um semicírculo, ou uma ferradura no mapa da província. Como uma rota de entregas perfeitamente otimizada para um carteiro. Exatamente isso. Se um mensageiro desembarcasse primeiro em Éfeso, que era a grande cidade portuária de entrada, ele pegaria a via romana e, naturalmente, seguindo o caminho mais fácil, passaria em sequência por Esmirna. Depois ele subiria até Pérgamo, aí desceria pelo interior até Tiatira, Sardes, Filadélfia e finalmente terminaria a rota em Laodiceia. Era só seguir a estrada. Era o circuito postal mais eficiente de toda a região. Se a mensagem atingisse com sucesso essas 7 comunidades centrais, ela fatalmente se espalharia como fogo por todas as vilas da província. É basicamente a versão antiga de como criar um conteúdo viral. Você usa os centros de distribuição principais do algoritmo para garantir que a mensagem chegue até as periferias de forma orgânica. Sim, a rede já estava montada. Mas tem um ponto que o estudo ressalta. Esse maquinário logístico dependia de algo muito orgânico e humano. E espiritual também. Voltando àquela perspectiva triofanista que a gente abordou no começo, o autor argumenta que quem faria esse transporte do papiro não eram simples carteiros imperiais. Não. O documento descreve eles como servos capacitados pelo Espírito com o dom da palavra. Ou seja, o transporte daquela mensagem divina tão pesada exigia portadores humanos que estivessem imbuídos da mesma força espiritual da fonte. Sim, porque a tecnologia de transmissão da época era puramente o ser humano. E o estudo reforça muito bem que essas 7 igrejas, embora elas simbolizem teologicamente a totalidade dos fiéis, né? Certo. Elas eram comunidades extremamente reais, com problemas reais. Eram grupos de pessoas de carne e osso que estavam vivendo a sua própria trípsis diária. Elas também estavam sendo esmagadas. Sim, enfrentando perseguição do império, lutando contra as influências econômicas sufocantes das guildas de comerciantes pagãos naquelas cidades e tentando apenas sobreviver. O azeite precisava ser extraído delas também. E a mensagem transcendental do Apocalipse precisava descer da nuvem e chegar àquelas ruas de pedra específicas para dar esperança a quem estava sendo moído pela máquina. E isso nos ajuda a amarrar perfeitamente toda essa jornada incrível que esse estudo do irmão Marcelo Oliveira nos proporcionou hoje. Foi uma caminhada longa. E o que tudo isso significa? Vamos olhar para o mapa mental que a gente acabou de traçar para quem está ouvindo a gente. Vamos lá. Nós começamos nossa análise com a Pedra Fria e o isolamento político imposto pelo Império Romano, a tal da Relegatio. A morte social. Morte social. Depois, nós observamos o peso esmagador da trípsis agindo sobre o corpo e a mente de João. Não para destruí-lo de vez, mas para atuar exatamente como a prensa de azeite que extrai a essência da pessoa. Vimos um homem idoso transcender as muralhas invisíveis da sua prisão física, usando apenas a resistência psicológica de manter o seu próprio calendário e o seu próprio estado espiritual contra a maré do mundo. A resistência temporal. E por fim, a gente acompanhou um momento incrível em que a revelação cósmica soa como um alarme de guerra, culminando num plano de ação logístico prático desenhado para espalhar uma mensagem por todo mundo conhecido da época. É um arco narrativo poderoso, o que nos mostra, sob a lente dessa análise exegética da fonte, que o isolamento forçado, seja qual for a época, não significa necessariamente o fim da influência de alguém. De forma alguma. E que a dor compartilhada, o ato de ser coparticipante na tribulação, como o autor enfatiza bastante, é uma ferramenta absurdamente poderosa de conexão comunitária. A tentativa de silenciar o cara gerou o oposto. Exato. A tentativa de silenciamento produziu simplesmente a voz literária mais alta e ressoante do primeiro século. É uma daquelas ironias históricas que são muito saborosas de se analisar. Roma tentou apagar um homem do mapa mundi, literalmente trancafiando ele numa rocha, e ele acabou escrevendo um texto que sobreviveu à queda da própria Roma por milênios a fio. Uma vitória e tanto. E acredito que para quem acompanha a gente, independentemente de onde você vem ou das suas crenças teológicas específicas, a ideia de estar ilhado numa pátomos é assustadoramente familiar.
A experiência do exílio, sabe? Mesmo que não seja literal no meio do oceano, é uma coisa universal. Totalmente. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já sentimos a pressão daquela roda de pedra girando. Eclipses. Isso. Sentimos-nos, marginalizados no nosso ambiente de trabalho, exilados emocionalmente dentro de nossas próprias famílias, ou isolados tentando defender ideias e convicções num mundo que tenta ativamente nos cancelar ou nos ignorar a todo momento. O que é muito comum hoje em dia. E o que a atitude de João, que é muito bem detalhada no estudo, nos ensina no final das contas, é que é precisamente dentro dessa prensa implacável, né, onde a gente não tem mais acesso a distrações externas ou fugas, que o nosso propósito muitas vezes se revela com muito mais clareza. E isso me deixa com um último pensamento bem provocativo para explorarmos, que acho que vai um pouco além das pedras vulcânicas do primeiro século e aterrissa direto no nosso colo hoje. Qual é o pensamento? Nós acabamos de desconstruir hoje como a solidão extrema, aquele silêncio forçado de um exílio bruto, foi a condição fundamental e indispensável para que um homem pudesse ouvir uma voz tão límpida e imperativa como a de uma trompeta. Sim, o vazio precisava existir. O vazio da ilha foi o que permitiu que o som fizesse eco. E aí eu olho para o nosso mundo de hoje, sabe? Nós vivemos na era diametralmente oposta a Patmos. Com certeza absoluta. Estamos soterrados, debaixo de uma avalanche infinita de estímulos, notificações de celular, opiniões em rede social, e-mails de trabalho, manchetes gritando que exigem a nossa atenção a cada milissegundo. O silêncio quase foi extinto. Exato. O silêncio quase foi extinto da nossa experiência humana moderna. Nós temos um medo terrível, um pavor de ficar sozinhos no quarto com os nossos próprios pensamentos, sem uma tela ligada. É verdade, a gente foge disso. Então a provocação final que fica é: se o barulho constante é o que define o nosso tempo e o nosso esmagamento diário, quais seriam as nossas ilhas de Patmos modernas? Uma boa pergunta. Não como uma punição imposta por um império a ser evitada, mas como uma necessidade urgente para nossa saúde mental e espiritual. Talvez o isolamento, a desconexão radical da internet e o silêncio que nós passamos a vida inteira tentando fugir freneticamente sejam, na verdade, a única sala acústica onde finalmente conseguiremos ouvir as trombetas que realmente importam nas nossas próprias vidas. Onde a pressão deixa de nos destruir. Onde a pressão cessa de nos esmagar por fora e passa a extrair o azeite, a nossa essência, de dentro. Pensem um pouco sobre isso na próxima vez que vocês estiverem completamente sozinhos, naquele silêncio absoluto que às vezes assusta. Fica a reflexão. Foi uma conversa incrível hoje. Um grande abraço a quem acompanhou e até o próximo mergulho.